Oi, gente, eu sou a Larissa Bueno e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, como vocês já viram aí no título, a minha opinião sobre dois livros que estão sendo aí um pouco polêmicos. Então, se vocês gostam de vídeos assim como esse, já deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. É isso e vamos para o vídeo de hoje. E eu já quero deixar claro que essa é a minha opinião sobre esses livros aqui. Eu quero dizer pra vocês que eu não estou aqui pra falar mal dos livros, pra defender um livro, defender um autor, criticar o outro. Não estou aqui para fazer isso, até mesmo porque cada autor vai defender aquilo que escreveu, mas se for para eu defender alguma coisa, eu não vou defender esses livros e nenhum outro livro, eu vou defender a Bíblia, porque ela sim vale a pena a gente defender aquilo que está escrito aqui. E claro também, né, os meus próprios livros, aquilo que eu escrevo, que também vão receber opiniões diferentes de pessoas que vão ler, que são completamente diferentes de mim, que vão pensar diferente de mim, e tá tudo bem. Eu tô aqui pra compartilhar com vocês o que eu achei dessas duas leituras e eu espero que isso faça sentido pra você e fique com aquilo que é bom pra você também assistindo esse vídeo de hoje. E como vocês viram aí no título desse vídeo, eu disse que esses dois livros aqui têm coisas em comum. E aí você pode estar se perguntando, como assim? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Tem coisas em comum de acordo com a minha opinião e eu vou falar aqui com vocês. A primeira coisa é que os dois estão na boca do povo. Se é que vocês me entendem, todo mundo está falando desses dois livros aqui. Então, eles têm isso em comum. Alcançaram muitas pessoas, muitos leitores, muitas pessoas estão lendo e falando sobre esses livros. E a segunda coisa que eu anotei aqui também é que esses dois livros geram uma expectativa nas pessoas. Seja uma expectativa boa, seja uma expectativa ruim. E aqui eu vou começar a expor a minha opinião e o que eu achei dessas leituras aqui. E falando individualmente, vou começar por O Deus que Destrói Sonhos. Eu tinha uma curiosidade enorme para ler esse livro aqui, porque de fato, né, ele é tão bonitinho e, tipo, eu particularmente julgo um livro pela capa. Então, se o livro tem uma capa bonita, eu fico atraída para ler esse livro. Só que eu também leio, é claro, a sinopse do livro. E a sinopse aqui é excelente e eu fiquei, assim, muito curiosa mesmo para ler. Tanto que eu comprei ele em formato físico para ter ele ali na minha estante. Só que, gente, quando eu terminei de ler esse livro aqui, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco frustrada. E aqui eu não vou dar spoilers sobre o livro em si, mas eu fiquei frustrada, por quê? Porque eu esperava uma coisa, sabe, muito gigantesca e eu não encontrei nesse livro aqui. Eu esperava algo, como eu disse, foi gerada uma expectativa minha ao ler esse livro que foi quebrada no sentido ruim. Eu não consegui superar essa expectativa de acordo com a leitura. E eu lembro que quando eu compartilhei a minha nota, as estrelinhas que eu sempre dou para cada livro, né, lá no meu perfil literário, inclusive eu vou deixar o perfil literário aqui embaixo, uma menina respondeu o meu story e disse assim, nossa, mas como tantas estrelas que eu coloquei, tô achando esse livro maravilhoso, não sei o que e tal. E eu falei assim, olha, o livro em si, ele não é ruim, não é mal. Só que eu não vou dar 5 estrelas em algo que particularmente pra mim, Larissa, como leitora, não vale a pena. Existem livros muito melhores que vão sim receber as minhas 5 estrelas como classificação, só que é a minha opinião. E aí eu compartilhei isso com ela e eu disse o motivo de eu não ter dado as 5 estrelas e ter dado a nota que eu dei. Porque, pra mim, gente, como eu disse, a expectativa era enorme e foi pra mim, assim, uma leitura normal. Não foi uma leitura, assim, que eu fiquei, uau, nossa, não sei o que, eu vou ler de novo. Não foi esse tipo de leitura para mim. Para outras pessoas, pode ser que esse livro seja incrível. E como eu disse, esse é um livro que está na boca das pessoas. Eu fui ver lá no Amazon, tem mais de 14 mil avaliações, isso é muita coisa e as pessoas estão falando bem. Só que eu, Larissa, como leitora, não compartilho da mesma opinião que as pessoas, sabe? Tipo, falando que o livro é incrível, não sei o que e tal. Gente, particularmente falando, existem muitos outros livros melhores que vão abordar o assunto com muito mais profundidade
e que, assim, tá tudo bem, sabe? Eu estou compartilhando essa minha opinião sobre esse livro porque eu sou leitora há muitos anos e, assim, eu tenho um senso crítico com leituras há muitos anos também. Então, eu não vou falar que um livro é excelente quando, pra mim, ele não é. Então, isso aqui eu não tô falando só sobre esses livros aqui, tá, gente? Não tô julgando apenas esses livros, eu digo assim de forma geral mesmo. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim: eu gosto muito dos livros do Nicholas Sparks. Eu odeio, sério, eu não gosto, eu já li alguns, mas não é uma leitura que me agrada. E tá tudo bem, sabe? O autor, ele não é ruim porque eu não gosto. Então, a gente precisa ter esse senso de identificar qual é o meu nível de leitura. Eu nunca li outros livros, você vai amar esse livro. Agora, se você já tem uma carreira ali como leitora, se você lê bastante e você for ler esse livro, pode ser que, assim como aconteceu comigo, você vai se frustrar. Então, como eu disse, não é um livro ruim, mas na minha opinião, eu esperava algo mais, sabe? Eu esperava algo muito melhor. E tá tudo bem, sabe? E eu volto a dizer pra vocês, eu comprei o livro pela capa, pelo título, pela sinopse, eu estava com muita expectativa pra ler. Terminei a leitura, mas eu vou falar algo com vocês sobre o outro livro que vocês vão entender aqui onde eu quero chegar com esse vídeo de hoje. Esse outro livro aqui, que é O Café com Deus Pai, eu particularmente torcia o nariz todas as vezes que eu via alguém postando que estava fazendo devocional com esse livro aqui. Para quem não sabe, esse é um livro de devocional com 365 mensagens, ou seja, para o ano todo. Essa aqui é a edição de 2025. E eu estou fazendo esse devocional em 2025. Achei que não faria? Achei que não faria. Tô pagando língua? Tô pagando língua. E assim, eu decidi gravar esse vídeo agora porque já se passaram 30 dias desde que a gente começou a fazer esse devocional aqui. Eu e o Ismael estamos fazendo esse devocional juntos e eu vou compartilhar aqui a minha opinião sobre esse livro aqui de devocional. Então, como eu disse pra vocês antes, né? Esse livro aqui também gerou uma expectativa em mim de forma negativa. Porque eu sempre falei que eu não ia comprar esse livro. Porque, sabe, eu via pessoas que nem são cristãs fazendo esse devocional e, tipo, vivendo a vida delas como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse uma transformação. Então, eu sempre olhava esse livro, assim, com um pouco de aversão, sinceramente falando pra vocês. Eu não investiria nesse livro aqui. E o que aconteceu? A gente passou a virada do ano na França e teve um momento lá de sorteio e tudo mais. E o Ismael, ele ganhou esse livro aqui num sorteio. E eu falei, meu Deus, antes de acontecer o sorteio, a gente nem tinha colocado o nome, né? Porque a gente não queria participar. Só que a nossa sobrinha colocou o nosso nome ali escondido e tal. E na hora que tirou o nome do Ismael, na verdade, antes de tirar o nome do Ismael, eu pensei assim, nossa, eu não ia querer ganhar esse livro, por isso que eu não coloquei, porque, como eu disse, a minha expectativa era muito baixa, eu não queria de forma alguma. E aí, quando o Ismael ganhou esse devocional, eu falei assim, eu acho que Deus quer que a gente faça esse devocional. E aí, gente, a gente começou a fazer esse devocional. Como eu disse, torcia o nariz, não gostava desse livro, mas a gente começou a fazer e, sendo bem sincera pra vocês, como eu disse, minha expectativa era baixa, eu ia fazer mesmo porque a gente ganhou. E eu falei, vamos aproveitar ali o momento, a gente também não tinha nenhum direcionamento de devocional para fazer em 2025 e a gente começou a fazer. E sendo sincera para vocês, gente, diante de tudo que eu tenho ouvido falar sobre este devocional, que as pessoas têm falado muito mal dele, falando que é um livro de devocional muito coach, que não tem nada de palavra, que não sei o que não sei o que lá, isso não são palavras minhas, tá? Só pra deixar bem claro. Eu posso dizer pra vocês que, depois de 30 dias fazendo esse devocional aqui, eu e o Ismael juntos, eu posso dizer pra vocês que não é tão mal assim. As pessoas estão reclamando de boca cheia, sabe? Porque a verdade é que esse livro de devocional aqui, ele é um pouco fraco em relação a outros que são mais intensos, para pessoas que já
costumam fazer devocionais de forma mais intensa, mais constante. Não que a gente não faça, mas para quem tá começando, por exemplo, quem nunca fez um devocional, gente, esse livro aqui é muito bom. Tem os seus momentos ali de reflexão que às vezes não tem muito a ver com a palavra, que é um pouco fraco até, mas aqui, para quem nunca fez, isso aqui é uma boa. Não adianta a gente querer também empurrar a goela abaixo um livro assim super, sabe, super complicado para quem nunca fez um devocional. Eu e o meu esposo, a gente estava conversando sobre isso ontem e a gente estava falando, não dá para você colocar ali uma pessoa que nunca fez um devocional, um livro de teologia super complexo, porque a pessoa vai ficar ali boiando, não vai entender nada. Então, para quem nunca fez, para quem não é acostumado, é um excelente livro de devocional. Então, assim, filtrem aquilo que vocês ouvem falar sobre os livros. Verifica quem é que está falando. As pessoas que eu vejo que estão falando mal são pessoas mais estudadas, são pessoas que já têm outros livros que são muito melhores para ler. Realmente, às vezes é um pouco fraco, sim, mas a gente tem que entender para quem que é esse livro aqui. Ele não é para todo mundo. É claro que todo mundo que se quiser ler pode ler e cada um vai ter sua opinião diferente, mas para pessoas, como eu disse, que não fazem devocional, que estão ali perdidas sobre o que fazer, que estão iniciando na jornada, né, com Deus, gente, falar que esse livro aqui não tem palavra é mentira, porque assim, a gente tem sido confrontado com esse livro aqui. E às vezes eu falo, nossa Deus, o Senhor queria mesmo que eu fizesse, porque eu estou sendo abençoada através desse livro aqui. Por vezes, a gente estava assim, fazendo o nosso devocional e eu estava um pouco aflita com algumas coisas. E isso aqui falou tanto comigo, gente, mas tanto. E não é assim, o que você quer ouvir? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma opinião de uma pessoa falando que, se você quer ouvir algo que vai ser bom para os seus ouvidos, leia isso aqui. Só que a verdade, gente, é que não é assim tão do jeito que as pessoas estão falando, que é só coach, não sei o que e tudo mais. Não, porque a gente tem sido confrontado na palavra, através desse devocional aqui. Então eu sei que esse vídeo pode até gerar assim, uma discussão, uma polêmica, não sei o que, alguém defendendo um, criticando o outro. E, gente, tá tudo bem, sabe? Mas eu tô aqui pra realmente compartilhar com vocês que vão existir expectativas diferentes, vão existir opiniões diferentes e a gente tem que entender onde nós estamos na caminhada. Como eu disse, né? Esses dois livros, eles têm muito em comum. Muito mesmo. Porque, na minha opinião, esses dois livros aqui são para iniciantes, são para pessoas que estão começando a jornada delas com Deus. Eu não sei se era o intuito dos autores em fazer um livro dessa forma, mas, na minha opinião, como leitora ávida que sou, que leio ali bastante, que tenho uma experiência, de certa forma, com a leitura, e não só com a leitura, mas também com a Bíblia, e também de caminhada, né, cristã. Eu sou cristã desde que eu me entendo por gente, e assim, eu venho aí caminhando com o Senhor ao longo desses anos e crescendo, né? Eu acredito que a gente precisa entender onde nós estamos posicionados em Deus, na fé, e entender que existem livros para todas as pessoas. Então não estou aqui para reclamar de um livro, criticar o outro, enfim, defender um livro e não defender o outro. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui realmente, gente, porque isso estava assim, aqui no meu coração, estava palpitando. Eu falei, não, eu preciso gravar esse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas não vão ler, assim como eu não queria ler esse daqui, por medo de achar que é muito coach, não sei o que não tem palavra, que blá blá blá. E assim também como vão ter pessoas que vão ler esse livro aqui procurando realmente uma mensagem mais profunda, mais forte, que vai confrontar o coração delas, e talvez não vai encontrar nesse livro aqui. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e também buscar em Deus, sabe? Não adianta a gente ficar buscando vídeos de pessoas, opiniões das pessoas e se basear apenas nisso. A gente precisa, sabe, buscar em Deus e agir de acordo com aquilo que Ele tem nos instruído. Inclusive, gente, vou deixar algumas sugestões de outros livros
tanto para devocional, quanto também para outras leituras que vão edificar a sua vida, aqui no box de informações do vídeo, com as leituras que eu já fiz, que eu indico, recomendo, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês, gente. Como eu disse, não é meu intuito aqui causar nenhuma polêmica, mas eu queria realmente expressar a minha opinião sobre esses dois livros e compartilhar com vocês isso que estava aqui dentro da minha cabeça e que eu espero que faça sentido aí pra você também. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!